Se eu não tivesse trazido aqui para o canal, compartilhado com vocês, o vídeo a respeito das histórias de vidas passadas de Donald Trump recentemente, ao ver este atentado que aconteceu, essa tentativa, né, que aconteceu sábado, dia 13, com toda certeza eu veria esse episódio e eu pensaria, eu suspeitaria que poderia ser alguma coisa de vidas passadas. Mas sabendo o que vocês devem saber comigo se você assistiu esse vídeo, ao ver essa notícia, de fato, eu tive certeza que se trata de coisas de vidas passadas, com duas leituras possíveis que eu trago aqui para você no vídeo de hoje. Vamos lá? Eu também falei naquele vídeo que ele e o nosso ex-presidente também foram irmãos em outra vida. Eu vou chamar o nosso ex-presidente de Jandir. Eu espero que assim a plataforma não me perturbe. Eu já tive bloqueios em alguns vídeos aqui e eu não tenho nenhuma tendência partidária, eu não faço com essa intenção, realmente são leituras de vidas passadas. Quero até fazer um parênteses, uma observação aqui, porque quando as pessoas estão obstinadas por uma adoração a fulano ou a ciclano, e isso não é só na política num todo, né, gente? Se você fala qualquer coisa que soe, que não seja positiva, mas é só uma opinião, às vezes não tem nada a ver, tipo, as pessoas, elas já levam aquilo pro coração. Então, se eu trago aqui uma leitura, sei lá, da Xuxa, e tem muita gente que é fã da Xuxa, e eu digo, gente, a Xuxa foi, em vida passada, uma pessoa muito ruim. Ela fez muitas maldades, ela fez isso e aquilo. Aí as pessoas, elas interpretam o vídeo assim, olha lá, a Fernanda tá falando mal da Xuxa, ela é contra a Xuxa, entende? Então as pessoas deturpam, por ignorância, por falta de leitura, por falta de língua portuguesa na escola, devem ter reprovado, deve ter ficado muito em exame. É verdade, gente. Eu falo isso até em tom de crítica mesmo, porque as pessoas não têm o raciocínio das coisas, separa, porque não tem a ver com isso, tá? Então, se eu faço uma leitura de fulano e de ciclano, é aquilo que a espiritualidade apresentou pra gente. E essas leituras vêm através da espiritualidade. Levam tempo para serem concluídas no pouco que a gente consegue trazer, porque eu acho pouco. Quem faz terapia comigo sabe que o tratamento é muito mais profundo, a gente vai longe, mas quando a gente tá aqui, né, tela a tela, digamos assim, porque as sessões são online. Mas, meu Deus, eu comecei a falar e não parei. Bem-vindos todos vocês a mais um vídeo do meu canal, né? Tem que rodar uma vinheta aqui. Este é meu universo de arte, vida e espiritualidade. Eu sou Fernanda Roosevelt e te recebo com todo carinho, com todo respeito. Se você não gosta do conteúdo, você não precisa assistir. Eu só peço para curtir o vídeo se você gostar. Fique no canal se você gostar. Se você não gosta, não precisa ficar, que ninguém é obrigado e eu não preciso que acreditem em mim. Aqui eu tô só cumprindo missão, tá, gente? Mas bora lá. Eu quero fazer um comparativo hoje e quero trazer para vocês algumas leituras e algumas coisas que este episódio veio agora, né, no sábado, dia 13, acerca do Donald Trump, para a gente recapitular aqui o que aconteceu. Por que isso me chamou a atenção, como eu disse no início do vídeo? Tudo que tem a ver com a vida da gente tem, né? O assunto é sempre sério. Este atentado, né? Trump estava fazendo um comício na cidade de Butler, na Pensilvânia. Vocês observaram que ele foi salvo neste momento por um detalhe de movimento muito pequeno? Porque não era a hora dele ir. Isso são interpretações, tá, gente? Não estou dizendo que eu sou conservadora, não sou conservadora e coisa parecida. Vamos lá. Vou estar sempre falando para salientar, né? Mesmo assim, tem gente que distorce. Quem distorce muito a fala do outro, será que é muito distorcido por dentro? Ai, desculpa a ironia, mas não aguentei, viu? Não aguentei, meu humor hoje tá bom. Durante os disparos, Trump levou a mão à orelha e se abaixou. Na sequência, agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos protegeram o republicano. Ele foi retirado do local instantes depois. Antes, acenou para o público e apareceu com a orelha ensanguentada. Trump foi levado para o hospital e recebeu alta cerca de 3 horas depois. E ele comentou a respeito. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu levei um tiro que atingiu o pedaço superior da minha orelha direita. Eu soube imediatamente que algo estava errado quando ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele. Sangrou muito e aí me dei conta do que estava acontecendo. O homem que disparou o tiro, vocês me desculpem, mas 20 anos para mim, né, me parece na verdade não passa de um menino, perdeu a vida por conta disso. Esse rapaz, Thomas Matthew Crooks, 20 anos, que foi o atirador, já foi executado, né, no momento em que a coisa aconteceu. Eles dizem o seguinte, o FBI não identificou nenhuma ideologia nessa situação, parece que ele não tem nenhum tipo de problema mental e agiu sozinho. Os disparos também provocaram a morte de um homem que acompanhava o comício.
Além disso, outros 2 espectadores foram socorridos em estado grave e encaminhados ao hospital. Uma curiosidade é que esse atirador parece não ter antecedentes criminais, mas ele também era um republicano, segundo as notícias que chegaram aqui para mim, certo? Eu quero agora que vocês façam essa reflexão comigo. Tudo é questão de passado? Sim e não. E essa pergunta não foi clara de maneira nenhuma, né? Por quê? Observe o seguinte: nós não somos uma única coisa hoje separada do ontem. E não vamos ser uma coisa de amanhã separada de hoje. Nós vivemos numa escala, estamos como espíritos na Terra, numa escala evolutiva. E tudo faz parte da nossa história, é o nosso histórico. Então, muitas vezes, algumas coisas nos acontecem por resquícios de vidas passadas, do nosso comportamento, ou da nossa energia, ou porque aquilo de fato é algo kármico. No vídeo, vou recapitular ao menos essa parte para vocês entenderem onde eu quero chegar. No vídeo que eu falei acerca de Donald Trump aqui no canal, eu trouxe para vocês que em uma vida deles se tornou um comerciante muito próspero e isso causava inveja nas pessoas. Havia um escravo em especial que queria fugir e pede para ele naquela vida o auxílio desta fuga. Mas como Donald Trump, naquela época, a gente não sabe o nome, estava um pouco preocupado porque ele poderia ser mal visto pelas outras pessoas da sua sociedade em ajudar um escravo a fugir, ele nega essa ajuda. E aquela pessoa, com muita raiva, o assassina naquela vida. Muita raiva o assassina, aquele escravo. Observe o seguinte, aquilo que não entrou na minha cabeça é: você é escravo de fulano, você pede para ciclano te ajudar na fuga. Este não ajuda. Poderia ter ajudado, mas ele não ajudou, ele negou. Ok. Mas a raiva deste se torna maior da pessoa que ele diz não do que o outro que ele escravizou. É como se ele aceitasse a escravidão lá dentro dele, por mais que ele quisesse fugir. Porque se fosse só uma questão de ser justo por justiça, se você passa a vida inteira sendo escravizado e você tem raiva do seu amo, digamos assim, do seu senhor, por que então ele não cometeu esse ato contra aquele que ele escravidou? E ele comete contra aquela outra pessoa que lhe ajudou, que não lhe ajudou. Entende o que eu quero dizer? Ele teve vitória naquela vida. E por um instante, o Trump, nesta situação, gente, foi aqui. Por um pouco, era fatal, teria sido fatal. Acompanhou meu raciocínio até aí? Só quero que a gente venha aqui pro quadro, rapidinho, para vocês pensarem comigo um pouco mais algumas coisas. Eu vou trazer aqui o Trump. Eu vou escrever assim, gente. Eu não sei o que acontece, eu não tenho nada a ver com isso, mas existe alguma coisa que eu não tenho muito como resolver, tá? E quando eu falo abertamente, eu levei alguns blocos só por citar o nome. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Não gostei disso, não. Porque não tem nada a ver, né? O material que eu trago aqui pra vocês no canal não tem nada a ver com... Enfim, bora aqui. Pra gente pensar junto. Eles foram irmãos. Por que eu quero fazer essa comparação com vocês? Porque na internet, muita gente andou realmente comparando, né? Ambos foram presidentes. Os dois têm problemas nessa parte do judiciário, certo? Os dois têm esse problema de problemas dentro da justiça. Cada um por sua razão, e não é o foco do vídeo, isso são só as coincidências, me ajuda. Os dois são conservadores, tem essa postura de extrema, né? Ambos sofreram atentados, este em 2018 e esse agora sábado. Outra semelhança de ambos está na polêmica com mulheres, né? Que a gente teve aqui no Brasil algumas situações em que ele se envolve, outras, né, que o Trump se envolve. Uma observação aqui. Eu citei sobre aquela vida em que ele tem um escravo, o assassina naquela vida, e a gente tem aquela outra anterior na Grécia Antiga, justamente que por ele se destacar no comércio, e ele tinha ali naquela situação, já tinha gente próspera no comércio local, mas ao se destacar, ele provoca muita inveja em outras pessoas, e ele é brutalmente... Então são duas vidas, duas encarnações passadas, em que esse espírito, que conhecemos como o nome Donald Trump, é assassinado. Em uma vida, por conta de provocar inveja nessas outras... Não é que ele provoca, né, gente? Como eu falo na peça Uma História de Vidas Passadas, não é uma questão de você provocar inveja no outro. O problema é quem tem inveja para ser provocada. Presta atenção nessa frase comigo. O problema não é você provocar inveja no outro. O problema é quando o outro tem inveja a ser provocada. O problema é o que a gente carrega dentro de nós. E ele causou inveja naquela vida que é na Grécia, depois nessa outra vida
que existe a escravidão, daí não é uma questão só de inveja, é uma questão de raiva, de ódio que aquele servo, que aquele escravo passa a ter por ele, sendo que era uma pessoa que tentava sempre ajudar. Só que eu falei em vidas passadas, peraí, dá uma pausa, deixa eu fazer minha propaganda, deixa eu fazer meu jabá. Para quem quiser uma história de vidas passadas, o livro que conta a minha história, como tudo começou desse universo de passado, de ver e coisa, começou aqui há mais de 20 anos. Eu tô ficando velha. Entre em contato através do WhatsApp 479-9987-1806, telefone da Mama, apenas para informações do livro. Informações do livro é neste telefone, presta atenção, tá bom? Aí você pode estar recebendo autografado na sua casa, ainda tem poucos exemplares até chegar a nova remessa. E atenção, Portugal! Presta atenção, você que é de Portugal, eu vou estar em Cascais, dia 31 de agosto, para uma palestra, A Cura pela Alma. E você é meu convidado mais do que especial. Para você fazer a inscrição, para você reservar a sua vaga, que são vagas super limitadas. Gente, só para explicar, eu tô indo de férias, na verdade, tá? A convite da minha querida, maravilhosa amiga Nina, para conhecer Portugal, para passear. Mamãe e eu vamos fazer essa viagem. E deu a oportunidade, aconteceu da gente encontrar um momento nessa agenda para ter essa palestra, para ter esse encontro, em que você pode até adquirir um livro meu, conseguir ali comigo, o livro físico, né? Que é tão difícil de mandar via correio. Enfim, de você participar dessa palestra, que vai ser super interessante. Essa troca de energias, a cura pela alma, com muitas coisas inusitadas, inéditas, que eu trago especial para o pessoal de Portugal. Vai ser em Cascais, dia 31 de agosto, é um sábado às 18 horas. Então eu aguardo você lá. Faça a sua inscrição, entre em contato, se programe. Se você não é de Cascais, arruma um lugarzinho na sua agenda. É um fim de semana, vai lá me ver. Te aguardo, hein? E a terapia comigo, aí sim, é por e-mail, é uma outra equipe que atende. fernandahusser.terapeuta@gmail.com. Combinadinho? Entendi? Obrigada, gente. Aí aparece de novo essa situação deste atentado. Só para lembrar que também ele teve um atentado e que também teve um atentado. Eu tô fazendo esse comparativo porque tem alguma coisa a ver. Esse cara chamado, vamos lá, Fernanda, que eu preciso pegar o nome dele, Thomas. Outras coincidências que me chamaram a atenção é que aqui também, pelo menos, né, a justiça brasileira comprovou que no caso do ex-presidente brasileiro, nós tivemos, o cara também agiu sozinho, mas parece que ele apresentou problemas de ordem psicológica. Aqui, segundo o FBI, não. Parece que ele não tem problema de ordem psicológica, não, mas que também agiu sozinho. São coincidências. Eles foram irmãos numa vida lá atrás, que eu falei naquele vídeo que você vai assistir. Se você já não assistiu, você vai lá assistir. Aí eu precisava do quê? De um rosto. E aí esse rosto veio, que é esse Thomas aqui. Põe aí na tela, Cami. 20 anos de idade. Dá pra ver que se trata de um espírito antigo. Provavelmente um espírito que agora deve estar completamente perdido, adentrando no umbral. Eu vejo isso como uma linha reta. Uma pessoa, quando ela parte, ela desencarna, na tentativa de tirar a vida de outra pessoa, ela já está sem luz. Até ela encontrar uma luz, ela vai levar um tempo. E eu associei imediatamente a essas duas vidas. Se se trata da mesma pessoa, escreve aí nos comentários. Vocês não precisam ter certeza. Eu mesma posso estar errada na minha percepção e está tudo bem. Eu faço esses vídeos a título de estudo, pra gente abrir a mente, pra gente trocar figurinhas. Mas veja comigo o seguinte, é muito parecido com o que eu já tinha falado no vídeo anterior. E eu fui fuçando as imagens deste rapaz, eu fui fuçando, e quando eu bati nesta aqui, que eu vou mostrar aqui pra vocês, quando eu bati nessa imagem aqui, eu o vi como um escravo. Eu o vejo com os olhos mais amendoados, mais grados, com a boca carnuda, peraí que eu tenho que acompanhar também, que fica difícil pra mim, e com a pele escura, com a pele negra. Se é ou não o mesmo escravo da história que eu contei pra vocês, eu ainda não sei. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que sim. E aí é que tá muito do trabalho que eu faço aqui no canal. Observe que o tanto de estudo, de empenho, que não é fácil vir aqui, não é fácil se expor e trazer esse tipo de coisa. Eu evitei me expor por muitos anos até pra contar minha história. Eu não queria estar me expondo. Eu tenho isso como missão de estar falando, de estar esclarecendo, mas eu achava que eu encontraria uma outra saída. Mas a verdade é que a gente tem que dar a cara a tapa e se colocar à frente para fazer esses estudos, para poder falar melhor e tudo mais. Enfim, quando eu vejo esse rosto, quando eu vejo esse rapaz e quando eu vejo essas histórias,
E isso que me motiva a trazer o vídeo, trazer para vocês as informações de tanto que há de conhecimento por trás de cada uma delas. Eu posso usar uma figura X conhecida, sei lá, das vidas passadas da Beyoncé, por exemplo. Porque eu vou chamar a atenção de você, porque eu quero tocar o teu coração. E porque são histórias que valem a pena o estudo. Isso aqui acabou de se mostrar que valeu muito a pena o estudo. Mas tem histórias que não são famosas, que não são de personalidades famosas e que nos ensinam talvez até mais. Então tá aí para quem quer conhecer esse assunto. Eu faço os vídeos longos para explicar o máximo possível e deixar isso registrado, para não deixar um trabalho inacabado. Se eu desencarnar amanhã, eu vou chegar lá nas colônias e vou falar assim, pois é, eu vou falar com o Felipe, eu fiz o que deu, o que eu pude. É isso. É por isso, para tentar esclarecer o que eu tenho aqui e cada vez mais se desperta. Porque esse é o tipo de coisa que vem por gatilho. Se procede o que a FBI está falando, que ele era também republicano, então não era uma questão política. Não se conhecem, não é uma questão pessoal. Por que cargas d'água ele vai lá e vai atirar? E mesmo que fosse de um partido diferente, e mesmo que fosse de outra ideologia, e mesmo que fosse qualquer outra coisa, às vezes o ato de apertar um gatilho está muito relacionado ao ódio que as pessoas trazem no coração, ao vazio da existência, porque elas não acreditam que vai haver a continuidade daquela vida. E mesmo reencarnando diversas vezes, continuam pensando da mesma maneira, porque se trata de um espírito antigo, que dá pra ver, e extremamente teimoso. E sinceramente, eu não fiz essa relação antes no vídeo, não. Eu não fiz, não tinha nem por que fazer. Mas observe, na vida em que ele é brutalmente assassinado lá na Grécia Antiga, por comerciantes, e aí na outra vida ele é morto por causa de um escravo que ele não ajuda, eu fiquei me perguntando depois que eu vi a foto desse rapaz, se não se tratam das mesmas pessoas. Porque lá naquela primeira vida, se o cara já era um comerciante, pensa comigo, o cara já é rico, já é comerciante, aí chega ali o Trump crescendo, bom no negócio, porque ele é bom para isso, ele tá crescendo, ele vai fazer o nome dele, então ele deixa o outro lado inseguro. O cara que mata a primeira vez é um cara muito dinheirista e também muito invejoso. Então, de repente, esse espírito resolve vir numa outra condição, numa outra vida, para poder se purificar, e aí acaba caindo aí no infortúnio da escravidão. Pode ser. Mas mesmo assim, ele tem raiva e inveja do espírito de Trump. Entende? E de novo, observe bem, pode ser que o FBI falou até agora pode ser simplesmente que não proceda, que ele tenha suas ideologias e etc., que ele tenha tido seus gatilhos. Mas o espírito, observe o que eu estou falando, o espírito lá dentro ele tem o seu próprio gatilho. Da mesma maneira que a gente observa as histórias nos Estados Unidos das pessoas, dos caras, daquele que entrou no cinema era metralhadora, né? E saiu atirando. São distúrbios, não é a raça humana, ela é para ser inteligente, é para ser sábia e para ser misericordiosa. Porque por mais que estejamos num corpo físico, existe um espírito, existe uma essência, existe uma luz aqui dentro. E quando nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, todo o lado animal e primitivo da nossa espécie vem à tona. Nós podemos nos transformar em monstros, porque nós não sabemos frear, tanto na raiva, no calor de uma raiva, quanto na frieza do ódio. Tudo isso é nocivo. Nós precisamos doutrinar as nossas emoções, educar os nossos sentimentos, aprender a ter inteligência emocional, aprender a perdoar sim, porque ninguém é ninguém para não perdoar, porque nós todos falhamos e ninguém é autoridade de absolutamente nada sobre a Terra. Portanto, entenda, este vídeo é um estudo. A hora que meus olhos bateram a foto desse menino, eu olhei assim, é o cara da vida do escravo. Isso tá forte, porque eu vi um escravo. Não pode ser mera coincidência. Não pode. Só que desta vez, por alguma mão divina, o Trump se escapou. O que eu vejo? Ele está tendo a chance, a oportunidade também de rever. E talvez, eu não sei se ele é crente em Deus, eu não conheço nadinha dele, tá, gente? Mas de rever alguma coisa na história dele. Eu falei na minha análise, naquele vídeo, eu disse aqui no canal, que ele, como espírito, está teimando em evoluir, ele pode evoluir mais. E a gente tem que aprender a entender que prosperidade financeira não significa prosperidade de espírito. Isso tem que ficar claro, tá? A Terra não é para isso, não. São coisas diferentes. Será que não é um momento, o choque dessa situação não é um momento de ele rever algumas coisas? Por outro lado, particularmente eu acho que essa situação favorece a eleição para ele. Pela comoção popular que esse tipo de situação acaba acontecendo, né? Acaba provocando. E eu trago para vocês aqui no quadro e faço esse comparativo porque assim a minha cabeça se organiza mais. E justamente
quando eu faço as análises dos meus consulentes para terapia de vidas passadas, eu preciso estar desenhando, eu preciso fazer a linha do tempo, observar as frequências, os casos que se repetem, os ciclos que se repetem. Aí é que tá. A gente tem duas coisas para considerar aqui. Ele teve, dentro do que a gente sabe, que pode ter mais, né? Essas duas vidas que eu já tinha citado neste vídeo, a respeito de emboscadas, enfim, tal, que ele sofreu, e essa de agora. E repito, esse rapaz pode ter as suas motivações em particular que vão ser justificadas, sei lá, por qualquer história aí. Mas existe um gatilho interno que muitas vezes nos provoca mediante fulano ou ciclano. Como muitas vezes a gente vê alguém na rua ou algum familiar e a gente não consegue gostar. De repente um pai que você deveria amar e você não consegue amar porque existe alguma coisa e você não consegue chegar perto. Como se a pessoa tivesse uma energia, e ela tem, isso aqui é verdade, tá? Uma energia assim ao redor dela e parece que você não consegue atravessar aquela bolha, não consegue chegar naquela pessoa e vice-versa muitas vezes. Então, isso são estudos que a gente tem que estar traçando. Nesse caso, esse atentado me chamou muito a atenção, porque na hora eu associei ao que ele já tinha passado em outras vidas. Então, ele tem um ciclo que se repetiu, só que dessa vez eu percebi que o ciclo foi quebrado. Dentro do pouco que a gente consegue ver, claro que existe uma evolução ao longo dessas vidas. Mas mesmo assim, a evolução, quando você evolui, ou melhor dizendo, quando você apreende um certo conhecimento que a sua alma está buscando, você nem passaria perto do atentado, tá entendendo? Tipo, o ciclo é quebrado de maneira muito mais abrupta, o que favorece a nossa evolução. Espero ter me feito claro, senão vocês colocam aqui nos comentários, eu posso fazer vídeo explicando, tá? E aqui, no caso dos dois, o que me chama a atenção são presidentes, eles são polêmicos por várias razões, eles têm problemas aí com justiça, cada um na sua história, eles têm um perfil conservadores, eles têm pensamentos semelhantes, também em relação à economia, em relação ao territorialismo, eles são semelhantes mesmo nesse sentido, e os dois também sofreram esses atentados. Eu não conheço, não trouxe, não vou trazer para o canal vidas passadas dele por razões óbvias, nem do atual presidente. Não vou fazer isso. Conheço um pouco daqui e conheço um pouco do outro e tá tudo bem. Vamos seguir, todo mundo tem erro lá atrás, eu também tenho, você tem, ninguém é maior do que ninguém, a gente tem que se respeitar. O que eu tô fazendo é análise. Então olha só, eles são semelhantes. Até para atentado. Aí eu fico me perguntando, vocês precisam me ajudar aí? Será que, o que isso quer dizer? Tem algum recado nas entrelinhas que a gente ainda não está percebendo? Espiritualmente falando, tá, gente? Espiritualmente falando, são pessoas que poderiam ter perdido a vida. Por quê? Eu não vi no cara, eu também não estudei tão a fundo, confesso, no cara que esfaqueou ele, né, daquela vez. Eu tenho que cuidar com as palavras que eu uso aqui, que o YouTube tá tão difícil. Eu não vi relação de vida passada, não. Naquela época eu não vi, tá? Mas o que eu quero dizer pra vocês, eles foram irmãos em outra vida. E eles têm energeticamente uma energia, há muitas vidas, que se torna próspera, quase sempre. Eles vivem em vidas passadas, em cargos mais importantes. Eles não têm muita vida de pessoa comum. Eles estão, de alguma maneira, ou na linha militar, ou com escribas, como é o caso do Trump. O que aconteceu com ele não é muito diferente do que tem pra cá, só que assim, não tenho também muito conhecimento, mas não vi nada que o levasse a comércio. Agora, eu vejo uma energia que os liga de maneira muito intensa, e deve ter mais semelhanças entre eles que eu desconheço, porque eu não acompanho. Então, se vocês quiserem colaborar comigo deixando aqui nos comentários essas comparações, agradeço a vocês. Gente, sempre com respeito, tá? Eu bloqueio sem dó nem piedade. Aqui no Instagram eu tô sempre bloqueando se me incomodar, porque né, aqui não é a casa da mãe Joana, não. Chegou aqui, clicou para assistir o vídeo, porque quis, não foi obrigado. Então a gente no mínimo tem que se respeitar. A energia que os liga em dois países, só um detalhe, estão na América. Mas eles são ambos espíritos antigos de muito tempo. Para lá, do Egito, Império Romano, eles passaram e estão aqui agora. Percebem que são almas que estão circulando o mundo com aquilo que eles pensam, enfim, com o que era comum para eles. Mas o que me leva a pensar também é que podem ser, talvez, não sei, quem sabe, almas gêmeas. Exatamente. Você vai ficar surpreendido com o que eu digo? Eu ficaria também. Mas a gente precisa quebrar na gente a ideia de que a alma gêmea é uma coisa romântica, linda, maravilhosa e perfeita. Porque eles têm traços muito semelhantes. Em breve, você vai ter acesso, através da plataforma da Hotmart, ao meu e-book
praticamente aí algumas histórias mais destrinchadas a respeito de almas gêmeas. O que realmente elas são. Nem tudo é tão romântico, não tem a ver com isso. Muitas vezes a nossa alma gêmea está ligada na nossa família. Pode ser seu pai, pode ser seu irmão, pode ser o amor, assim, né? Enfim, também pode ser. Tudo na vida é uma questão de aprendizado. Eu acredito que neste ponto todos nós possamos concordar. Todo mundo veio para aprender e também tem alguma coisa por ensinar. Como eu faço esses vídeos não para eles, e sim para vocês, como também faço para mim, eu quero, do fundo do meu coração, que vocês sejam muito sinceros. Se vocês tivessem estado no lugar tanto de um quanto de outro, ou se você já passou por isso alguma vez na sua vida, de sofrer qualquer tipo de tentativa de assalto, de latrocínio, de homicídio em si, como você reagiria? O que é que você aprendeu com isso na sua existência? O que é que você aprendeu com isso na sua vida? Eu vejo coincidências demais entre ambos para não trazer para a reflexão. Energeticamente muito semelhantes. Por isso que eu usei o termo almas gêmeas. Que na verdade, gente, só um esclarecimento rápido, é como se fosse uma mesma partícula de luz quebrada ao meio, ou em 3 partes, ou em 4 partes, ou o mundo inteiro e todo mundo que está nele faz parte de uma única alma. Não sei no que você acredita. Tenho a minha história, pode aparecer o meu vídeo, o mais recente, em algum lugar aqui dessa tela, em que eu conto a minha história de alma gêmea, mas é do estilo mais clássico, que está no livro que eu falei para vocês antes. Que está ali no livro também, tá? Então a gente tem esse lado da moeda, que é a alma e chama gêmea junto. Mas existe outras almas, que são semelhantes, e que uma mais ou menos tende a aprender com a outra, e geralmente elas nascem, não sei mesmo se é o caso, mas só me soa parecido, tá? E elas geralmente vivem juntas, na mesma época, ou épocas muito próximas, em regiões próximas. E é como se elas tivessem um imã, que elas sempre vão se encontrar de um jeito ou de outro. Elas tanto podem se odiar quanto se amar, de diversas maneiras de amar. Ó, pra você ver como foi ruim a minha história, que não pude encontrar de maneira nenhuma, né? Que isso dói pra caramba, tá? Aquela dor da alma bem severa, que eu falo assim com tranquilidade, mas se eu me concentrar por uma vírgula, o meu olho vai encher da lágrima. Mas não é o foco do vídeo, a gente vem pra cá. São coincidências demais. E é uma energia muito parecida. Mas eu também vejo que eles têm a aprender com o que aconteceu, que essas coisas também não acontecem por acaso com ninguém. Aqui, neste ponto, eu consigo ver com clareza que tem a ver com vidas passadas, aferventado pelo momento político. Mas se não fosse um momento político, fosse um encontro empresarial, que aquele rapaz, esse Thomas, tivesse o conhecimento e ele fosse alguém notório, o que já era, né, antes de entrar para a política, e ele tem a oportunidade, basta ver a inveja acontecer de novo aqui dentro. Ela chega a doer na pessoa, a dor, a raiva e o ódio, tudo junto, misturado, virando aquele combo bem ruim da negatividade, sabe? O combo da negatividade, para cometer o que cometeu. E aqui a sorte maior dele também há por ser um ex-presidente, uma pessoa de uma importância popular, política, e ter também um pouco mais de recurso de proteção. Tanto que neste evento o próprio rapaz acabou perdendo a vida. Neste comício ele acabou perdendo a vida porque havia atiradores ali para isso, entendem? Fosse um outro evento, talvez não existisse com a mesma proporção esse tipo de segurança. Enfim, este é o vídeo que eu trago para vocês hoje. Quero saber com todo carinho a sua opinião. Espero ter me explicado. Obrigada por você estar aqui. Gratidão por entrar na minha casa, neste meu universo de arte, vida e espiritualidade. E claro, a gente não vai deixar aqui de estar mostrando para você que eu tenho a minha coleção de velas para energizar você. Estou aqui mostrando a Lumière. E aqui no box do vídeo tem todas as informações, tem o site para você clicar. Vai lá, que tem promoção, tem combo, tem várias maneiras de você estar adquirindo essa vela aromática, porque olha, é um cheiro muito bom que tem, viu? Então é isso, gente. Vou me encerrando, vou indo. Um beijo na sua alma, fiquem com Deus e eu só desejo luz, calma e paz no coração de todo mundo. Que a gente amadureça nos nossos sentimentos, na nossa inteligência, até para algum dia poder falar em política sem tanta guerra. Gratidão.